Bom, pessoal, mais uma entrevista para a Aliá TV. Eu honrosamente estou aqui com a Gladys Berenzovski. É isso que se fala dessa forma, né, Gladys? Uhum. A Gladys foi, vamos dizer, homenageada como uma das maiores personalidades aqui de Israel, entre as 70 personalidades aqui de Israel, que ajuda as pessoas, ajuda os brasileiros que querem imigrar para Israel. É imigrar ou migrar? É imigrar, né? É imigrar. Imigrar, tá certo. Ajuda os imigrantes, os Olim Hadashim, e nada melhor do que ela para falar um pouquinho da história. 41 anos já aqui, né, Gladys? Como é que é? Fala um pouquinho da sua história. Eu fiz Aliá em 1977, pelo movimento do Dror, Ihuda Bonim Dror. Fiz Aliá para Bror Heil, um programa que existia naquela época para estudantes Bogrim da Tnuá, formados na Tnuá, que a gente podia morar no kibbutz e estudar na universidade. E então eu estava inscrita para estudar na Universidade de Jerusalém, Química, e nos fins de semana eu tinha que ir para Bror Heil para trabalhar. Naquela época, no UPAN de preparatório, no UPAN preparatório para entrar na universidade, eu fiz ali em janeiro, a universidade começava em outubro, eu conheci um argentino. E aí eu tive que escolher entre o kibbutz e o argentino. Muito bom. Nem todo mundo é perfeito, né? É verdade. Pois é, e aí eu escolhi o argentino, saí do kibbutz, e eu tô casada com ele até hoje, 40 anos de convivência. Casados são 35. Puxa vida, é um recorde atualmente. Isso aí olha, não é para qualquer um não, viu? Eu que o diga. 2 casamentos, eu que o diga. Bom, vamos lá, vamos continuar. Diz uma coisa, e como é que começou essa história de você ajudar os imigrantes? Como é que iniciou essa história? Em 2005 eu estava num cruzamento da minha vida. Eu tinha que decidir o que eu ia fazer. Tinha fechado uma etapa da minha vida e eu tinha que começar uma nova etapa. E um amigo argentino, justamente, veio e me ofereceu. Ele participava da organização latino-americana em Israel, a OLEI, e ele me convidou para mim criar o departamento brasileiro dentro da OLEI. Eu aceitei porque o sionismo sempre esteve no meu sangue, sempre esteve nas minhas veias, sempre correu. Eu não tive oportunidade de ativar no sionismo durante o tempo que eu estava com a família. Então eu vi uma oportunidade de voltar ao sionismo e ativar, e criei o departamento brasileiro na OLEI. Comecei a conhecer os brasileiros que faziam Aliá, que eram totalmente diferentes daqueles brasileiros que tinham feito Aliá comigo, que tinham feito Aliá por ideologia. E comecei a estudar sobre os benefícios de Olim Hadashim e tudo que havia mudado, porque estava tudo muito diferente da época que eu tinha feito Aliá. E eu, como tinha a minha vida de cidadã em Israel, não tinha conhecimento das mudanças que tinham sido feitas naqueles anos. E devagarinho comecei a entrar em contato com a agência judaica, comecei a entrar em contato com o Ministério de Imigração. Como voluntário, a gente tem muito acesso, principalmente quando a gente é voluntário de alguma organização sem fins de lucro, a gente tem muito acesso aos órgãos governamentais, porque eles têm muito respeito pelas pessoas que atendem, que fazem o trabalho que eles tinham que fazer, na verdade, e que eles não têm condições de fazer. Então, eles nos acolhem com muito carinho, os órgãos municipais, os órgãos nacionais. E eu comecei a participar também de reuniões na Knesset, como representante dos brasileiros. E aí foi se desenvolvendo tudo isso, até que começou também nas redes sociais, e através das redes sociais eu pude entrar em contato com mais brasileiros. E aí foi assim que eu comecei e desenvolvi todo o lado brasileiro da Aliá brasileira em Israel, que estava muito abandonado.
Bom, eu tenho mais uma pergunta. Agora uma questão de curiosidade. Da época que você veio para cá, o perfil desses imigrantes mudou muito? Vamos dizer, muita gente, você falou que veio por ideologia. Tá? Eu me considero um sionista, sempre defendi o Estado de Israel, mas eu não tinha ideia de imigrar para Israel. Quando a situação lá no Brasil ficou difícil, eu estou dizendo difícil financeiramente e difícil politicamente, eu resolvi mudar para Israel. O que você acha? O perfil nesses últimos tempos mudou? Tem muito mais gente por sionismo vindo para cá? Ou porque realmente a situação no Brasil está ruim e o pessoal quer experimentar uma vida nova num país de primeiro mundo como é Israel? Eu acho assim, eu acho que o perfil da Aliyá não mudou. E eu vou dizer porque sempre os judeus chegaram a Israel, e judeus de todo o mundo, fizeram Aliyá por alguma necessidade. Eu até posso dizer que, se eu fosse religiosa, eu diria que a Hashem coloca dificuldades nos países onde tem mais judeus, para os judeus terem um motivo para vir fazer Aliyá. Okay? Israel nunca teve, Israel como Eretz Israel, nunca teve maioria judaica aqui. Na época da Inquisição, se eles conseguiam chegar, eles chegavam, não tenho ideia, mas sempre teve peregrinação a Israel. Os judeus do mundo inteiro rezam por Israel, rezam para Israel, para a direção de Jerusalém, mas por um motivo ou outro não vem para cá. Então eu digo assim, que a Hashem sempre se preocupa em colocar alguma dificuldade, se é um antissemitismo na França, se é um problema econômico no Brasil, o que mais dificulta ao judeu que constitui aquela comunidade. Por exemplo, não vai ter antissemitismo no Brasil. Tem antissemitismo assim, pequeno, não existe um antissemitismo como existe na Europa. Então, o motivo aperta o bolso do judeu no Brasil e ele vai para Israel. Eu vim com 19 anos, eu não vim procurar em Israel nenhuma fuga, eu não fugi de nenhum lugar. Era um governo militar, mas eu não estava nem um pouco envolvida com a política no Brasil. Eu vim realmente buscar ser judia num país judeu. Eu queria que as minhas festas fossem feriado e não os feriados dos cristãos fossem meus feriados. Então, não é que mudou. Hoje em dia, com a dificuldade econômica que tem no Brasil e com o desenvolvimento maravilhoso que tem em Israel, Israel passou a ser um país atraente e um motivo para os judeus virem para cá. Tem ainda uma grande aliyá de jovens sionistas. Desculpa, mas eu te disse antes dessa entrevista que eu sou muito franca. Uhum. Eu acredito naquilo que tu disse. Eu sou muito sionista. Ser sionista é vir para Israel. Tem muito sionista no mundo. Apoiar Israel é uma coisa. Ser sionista é, para mim, eu estou falando de mim, eu estou falando da minha ideia. Eu não estou dizendo que é uma lei. Eu não estou impondo isso. Pessoas podem discordar de mim. Mas para mim, ser sionista é vir para Israel. Tu pode apoiar Israel, tu pode gostar de Israel, tu pode ativar a favor de Israel, tu pode fazer atividades a favor de Israel. Mas para mim, ser sionista é vir para Israel. Eu vim por sionismo e Israel é meu único país, minha única pátria. Eu não me sinto muito conectada com o Brasil. Eu sei português porque eu aprendi português. Sabe que eu tinha esquecido o português? Puxa vida. Algumas palavras eu tenho falado muito aqui castelhano, estou aprendendo hebraico, falo muito inglês onde eu trabalho, porque aqui realmente ninguém entende português. Não adianta querer, como você comentou inclusive no site, não adianta você querer impor a sua língua aqui. Aqui você se fala hebraico e pronto. Inglês é um acidente, alguns falam. E espanhol, de vez em quando. Então, é muito interessante você falar. Eu já tenho esquecido algumas palavras em português também. Apesar de só estar aqui há quase 2 anos.
eu esqueci o português totalmente. Porque na minha casa a gente falava, no início falava um pouco de espanhol e depois hebraico. Com os filhos a gente falava hebraico. Eu falo com a minha filha em hebraico, eu falo com a minha irmã em hebraico, eu falo com algumas amigas brasileiras que já estão aqui tanto tempo quanto eu falo em hebraico, e eu consigo me expressar muito melhor em hebraico. E o português, eu recuperei o português nesses últimos 13, 15 anos que eu tenho. Renovei meu contato com o Brasil, porque eu também não tinha nenhum contato e não tinha amigos brasileiros aqui em Israel. Eu era uma israelense que convivia numa sociedade israelense totalmente israelense. Entendi. Bom, para tentar finalizar, para a gente não se estender demais, porque eu sei que a entrevista da internet nem todo mundo assiste até o final, eu queria dizer uma coisa assim, um sentimento meu como Oleh Hadash. Talvez aconteça com muita gente que queira estar vindo para Israel nesses próximos tempos, ou com aqueles que já tenham chegado aqui. Eu tenho notado, e algumas pessoas da minha convivência têm notado, certa dificuldade de acolhimento, não só na parte documental, mas eu acho que existe, isso é uma impressão minha, tá? Eu posso estar enganado, existe uma certa sobrecarga sobre a agência judaica, sobre a Solnut, em geral. Por exemplo, o meu filho está aqui com visto de estudante, ele tem certeza que quer ficar aqui, isso é só um exemplo. E para eu fazer a liá dele aqui está muito complicado. Eu já fui 4, 5 vezes, falei com amigos, e cada vez que ele vai, falam uma coisa para ele, falam outra, e ninguém tem um direcionamento correto. Você acha que a gente está vivendo uma fase de transição e que isso vai melhorar nesses próximos tempos? Ou ainda a gente vai ficar assim dependendo de um certo jogo de empurra? Isso eu estou falando no sentimento meu. Muitos colegas também estão tendo dificuldade, está demorando para fazer aliá, demorando para encontrar Merkaz Klitá, que é o centro de absorção. Como é que você sente isso agora? Deixa eu puxar vender um pouco do meu peixe. Claro, é para você. Você está aqui para isso. Okay. O teu tá demorando, o teu filho está aqui. Meu filho está aqui, já vai fazer. Está demorando para o teu filho fazer aliá porque não falou com a Gladys ainda. É verdade, é verdade. Já me falaram isso. Mas aí, Gladys, o que acontece? Justamente isso. Fala assim, por que você não fala com a Gladys direto? Fala com ela direto. Bom, eu já fui no Misrada Pirim 4 vezes, né? Cada vez me falam uma coisa. Aí alguma pessoa daqui, inclusive eu não vou citar o nome, uma pessoa importante daqui, fala com a Gladys, ela sempre dá um jeitinho. Mas até quando a gente vai... conhece o jeitinho israelense. É coisa que o brasileiro chega aqui e quer aplicar o jeitinho brasileiro, mas aqui tem um jeitinho que é o jeitinho israelense. E o Oleh Hadash que chegou aqui ontem, ele não conhece, ele conhece o jeitinho brasileiro. Por exemplo, alguém me falou de... tem uma profissão no Brasil que tu paga para alguém fazer para ti. Como que se chama isso? Despachante. Aqui não existe despachante. Quer dizer, tu tem que ir pessoalmente lá. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou vender o meu peixe. Hoje faz um ano atrás eu abri uma ONG, registrei uma ONG em Israel. Registrei oficialmente uma ONG que se chama Olim do Brasil. Nós temos um grupo no Facebook que se chama Olim do Brasil. As pessoas não podem acessar esse grupo porque ele é um grupo fechado e eles só podem acessar através de algum amigo que esteja dentro. Ele é um grupo de 3.600 pessoas. Eu tenho um WhatsApp que eu estou preparando já quase 200 pessoas para fazer aliá. As pessoas entram no grupo e tudo isso dá para chegar através do meu Facebook, Gladys Berezovsky, um Facebook que tem quase 4.000 amigos, não chamo isso de amigos, são contatos. Tá? São contatos, 4.000 pessoas que têm o meu contato. Então é muito fácil, é só chegar e dizer, você quer fazer aliá? Me consulte e eu vou dizer exatamente como você tem que fazer. Claro que eu não vou ocupar o lugar da agência judaica. O que acontece com a agência judaica é que, por falta de verba, o número de personal, não sei se diz assim, de pessoas, de funcionárias que atendem, tanto em São Paulo como no Rio,
continuou o mesmo que a Aliá do Brasil cresceu 4 vezes. Quando tinham 250 Olim por ano, tinha uma ou duas pessoas que atendiam. Hoje tem 1000 Olim por ano e continuam essas 2 pessoas. Então demora mais. A embaixada, os passaportes têm que ir para a embaixada. A embaixada também não tem um grupo de funcionários. O embaixador lá tem que assinar 1000 passaportes. Então, essa dificuldade que existe no número de pessoas. Nós temos uma reunião marcada com o novo presidente da Agência Judaica Mundial, que é o Buzzi Herzog, o ex-deputado Yitzhak Herzog, e nós vamos conversar com ele sobre a questão da Agência Judaica no Brasil, que, devido ao aumento do número de Olim, merece uma atenção melhor, os Olim merecem uma atenção melhor por parte da Agência Judaica e por parte do Estado de Israel. Bom, eu não vou me estender mais, eu vou convidar a Gladys para, de novo, só que dessa vez eu vou lá onde ela mora, fazer uma nova entrevista, porque eu acho que foi muito útil, eu acho que você tem tudo a ganhar fazendo parte do grupo do WhatsApp e também do Facebook, que a Gladys falou. Repete, por favor, Gladys, o nome do Facebook, da página do Facebook, para o pessoal pedir para entrar. Olim do Brasil. E o WhatsApp o plus, o mais 972 54 64 08 342. Eu digo o telefone do povo. Isso. Olha, eu vou pedir, vou fazer um apelo para vocês. Só quem quiser fazer a coisa séria, ligue para ela, porque o tempo dela é escasso. Eu vejo aqui quantas pessoas ela atende por dia, né? Ela não para, o telefone dela não para. O tempo todo. A gente estava combinando aqui a entrevista e tocou umas 10 vezes. Então, por favor, se você tem um assunto sério, se você é candidato realmente a fazer aliá, você sabe que tem uma lei de aliá, né? Então, se você está dentro, enquadrado nessa lei e quiser fazer, conversa. Se não, por favor, liga para a embaixada ou então para a agência judaica. Quem quiser começar o trâmite de aliá, mesmo para pegar um pouco as informações iniciais, pode ligar para o 0800 891 8023, o Global Center da Agência Judaica. Ele telefone fixo, ele não atende chamadas de telefone de celular, chega diretamente em Jerusalém e pessoas que vão lhe responder em português, e aí você vai saber como começar o seu trâmite de aliá. Bom, uma coisa eu posso dizer, eu estou aqui 1 ano e 8 meses, eu não consigo me ver mais no Brasil, talvez nem para turismo, porque Israel me acolheu de uma forma tão maravilhosa que realmente é muito diferente do que eu vivenciava naquele outro país, ok? Bom, eu só tenho a agradecer o tempo aqui a Gladys, eu quero marcar de novo para a gente conversar em outra ocasião. Eu tenho certeza que essa entrevista está fazendo muita diferença aí para você que está pensando em vir para Israel e participar desse país que é maravilhoso e dessa comunidade de brasileiros que tem aumentado e está maravilhosa. Eu quero agradecer também o Marcel e a Sara, que cederam aqui o apartamento deles para essa entrevista. E agora a gente vai fazer um passeio aí pelos centros de absorção, que são os Merkaz Klitá, que é aqui de Beersheva, que eu considero, sou suspeito para falar, eu gosto muito dessa cidade, ela tem crescido a cada dia, emprego aqui não falta, para quem quer trabalhar não falta, e é isso aí, gente. Vamos parando por aqui, um beijo para todo mundo e muito obrigado pela audiência da Aliá TV. Obrigado, Gladys. Tchau, obrigado a você, Marcelo.